e eu estou aqui para falar acerca dos acontecimentos de Israel. Eu quero falar sobre esses acontecimentos, mas o mais importante, eu quero te mostrar dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que esses acontecimentos foram profetizados e que nós estamos vivendo um tempo extremamente profético. E eu e você precisamos fazer a leitura desses acontecimentos que agora em 2021 multiplicaram, aumentaram, intensificaram. E nós precisamos entender que tudo isso é um prenúncio da volta do nosso Salvador. Então eu quero voltar lá de trás, fazer uma retrospectiva e chegar aqui nesse tempo profético para que você entenda com perfeição aquilo que eu quero passar para você, tá bom? Por isso é muito importante que você fique comigo até o fim desse vídeo, para que você entenda com muita clareza e eficiência todas as informações que eu vou te passar. É incrível como um território tão pequeno no globo terrestre interfira tanto no curso da humanidade. Os sinais da vinda de Cristo estão ligados ao que acontece em Israel. E certamente o maior sinal de que já estamos vivendo o fim dos tempos é o retorno do povo judeu e a fundação do Estado de Israel em 1948, conforme várias profecias bíblicas já anunciavam. Por exemplo, a de Isaías, que está lá em Isaías 66 e versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Durante quase 2000 anos, o povo judeu viveu espalhado pelo mundo, longe da sua terra, desde quando Jerusalém foi invadida e destruída em 70 depois de Cristo, no qual Jesus disse naquela época que não ficaria pedra sobre pedra. E surpreendentemente, em 14 de maio de 1948, Israel foi reconhecida como Estado, e judeus do mundo inteiro puderam retornar à sua terra. Olha só, mais uma profecia se cumprindo. Aí você vai ver lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículo 17. Assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Estamos em contagem regressiva para o retorno de Cristo à terra. O próprio Senhor Jesus falou sobre esse dia quando falava aos discípulos sobre o fim dos tempos. Aonde ele disse isso, pastor? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Ele diz da seguinte forma no versículo 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E aqui nós vamos ver inúmeros sinais do que está acontecendo agora. Inúmeras profecias ditas pelo próprio Jesus que está acontecendo agora. A Bíblia, ela é tão atual quanto o jornal que vai passar amanhã. Então, nós estamos vendo esse prenúncio acontecer e estamos cada vez com a nossa alma cheia de esperança, porque sabemos que o noivo vem aí. Em vários trechos bíblicos, Israel é representada pela figueira, o que significa que ela foi cortada e depois de 2000 anos brotou e renasceu novamente. Ou seja, Jesus quis dizer que assim como percebemos quando está chegando uma estação, também ficaria claro perceber quando essas coisas acontecessem. Outro aspecto importante para a parábola da figueira é que ele fala que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo indica que essa geração com certeza verá o retorno de Cristo. Nós sabemos que o antigo presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a verdadeira capital de Israel, transferindo a embaixada americana de Tel Aviv para a Cidade Santa. A mesma decisão já foi tomada por outros países, inclusive pelo Brasil. Israel funciona há tempos como um termômetro do mundo. Quando a região está em paz, o mundo fica em paz. Mas quando a região está em conflito, o mundo inteiro é afetado colateralmente por isso. Devemos estar atentos a tudo que acontece nessa parte do planeta, pois ela está ligada ao cumprimento das profecias bíblicas. Ninguém sabe o dia, nem a hora que ele virá. Porém, ele deixa bem sucinto que os sinais da sua vinda ao mundo serão tão claros que aqueles que estiverem atentos espiritualmente perceberão e ficarão preparados. Bom, agora vamos para o que está acontecendo agora em Israel. Preste atenção.
A realidade é que desde o reinício de Israel, em 1948, Israel já nasceu em meio a um fogo cruzado. Israel, não obstante de ser um país muito pequeno, menor do que o estado do Sergipe, o menor estado brasileiro, ele é cercado por todos os lados. As suas fronteiras de todos os lados são compostas de arco-inimigos, né? Inimigos mesmo, que odeiam Israel. Não é inimigos assim, eu não vou muito com a cara deles. Não, são pessoas e países que declaram abertamente: queremos o fim de Israel, queremos o fim dos judeus. Não existe uma forma de negociar com nenhum dos países que fazem fronteira com Israel, pois todos eles, na sua maioria muçulmano, eles querem a destruição total. Eles querem que Israel, que os judeus sejam riscados do mapa. Então nós vamos ver que essas coisas já acontecem desde o seu início. Israel, ele foi reconhecido e formado como um estado oficialmente em 14 de maio de 1948. E nesse mesmo ano, um país que estava nascendo, né? Um país que não tinha sequer um exército formado, uma força bélica, ele é cercado por 7 países. E se ajuntam ali 7 países com o Egito, né, na cabeça, como sempre. Então esses 7 países que estão ao seu entorno, e esses 7 países falam: vamos acabar com esse país antes que ele se estruture, antes que ele se forme. E essas 7 nações invadiram um país recém-criado, que mal tinha um exército, que mal tinha armas bélicas, e de uma maneira surpreendente, claro, com a intervenção divina, um país que acabara de ser criado vence e envergonha e humilha 7 povos, 7 exércitos que se levanta contra eles. E isso não para por aí. Passado alguns anos, mais precisamente no ano de 1967, acontece então a mesma coisa. Junta-se vários países, com a liderança também do Egito, né? São muitos países mesmo, todos que estão ali ao redor, nas fronteiras de Israel. E dessa feita, em 1967, Israel, ele tinha um exército muito pequeno. O exército de Israel nessa época chegava a 50 mil soldados, né? E sabe quantos soldados tinham todas essas nações, toda essa colisão que se formou, mais uma vez na tentativa de dizimar Israel? Formavam um exército de 450 mil soldados. Fala a verdade, não é uma guerra impossível? É uma guerra impossível, literalmente é Davi contra Golias. E nós vamos ver a repetição de uma intervenção divina, de uma estratégia divina. Novamente, Israel, então, cercado por todos os lados, não tinha saída. Com certeza, qualquer pessoa que avaliasse humanamente diria: ah, não, Israel não foi dizimado em 1948, mas agora em 67 não passa. Agora, todas essas nações que estão cercando Israel, com certeza ele está sem saída, só com um exército de 50 mil soldados, e essa coalizão, ela vai esmagar Israel. 450 mil homens vão esmagar Israel. Porém, Deus dá a estratégia para Israel. E olha só, para você saber que isso foi uma intervenção divina, com 6 dias, eu não estou dizendo 6 semanas, não estou dizendo 6 meses, com 6 dias, Israel envergonha, humilha todas essas nações. Para vocês terem noção, essa estratégia, com certeza, ela é totalmente divina, porque eles se anteciparam. Em apenas no primeiro dia, eles acabaram, bem dizer, com toda a força aérea do Egito. Eles destruíram todos os aviões do Egito no solo, antes de alçar voo. Antes de alçar voo, eles destruíram. E eles entraram ali onde estavam todos esses aviões, voando a uma baixíssima altura para fugir dos radares. Chegaram ali, fizeram uma operação com sucesso e acabou com a força aérea. E foi sendo sucessões e sucessões de vitórias de maneira alarmante e suplantando todos os inimigos, conquistando territórios. E nessa guerra de 6 dias, eles ampliaram todo o seu território e conquistaram também
a Jerusalém Oriental, o monte do templo, e alastraram todas as suas fronteiras. Porém, como Israel queria paz com todos os seus vizinhos, seus adversários, com todos os que faziam fronteira, Israel, sabe o que ele fez? Depois de alguns dias dessa grande vitória, todos os territórios que eles conquistaram, eles devolveram. Eles devolveram todos os territórios, devolveram o território para o Egito, para todos os países que estavam envolvidos nessa guerra. Devolveu, né? E disse para eles assim: faz o seguinte, nós estamos devolvendo, não vamos ficar com nada, nós só queremos paz, só queremos paz, só isso. Queremos a possibilidade de sobreviver aqui sem ter que guerrear com vocês. E inclusive, ele devolve para o rei Hussein um monte do templo, que eles tinham conquistado da Jerusalém Oriental. Ele devolve e deixa sob os cuidados do rei Hussein da Jordânia. Eu quero paz. E não obstante de tudo isso, quando Israel devolve tudo, até o monte do templo, agora os países, né, que tiveram essa devolução dessas terras, desses territórios, eles dizem: não vamos dar trégua. A nossa meta, olha como eles estão obsessivos por Israel, como eles querem destruir Israel. Eles dizem: nós vamos acabar com Israel. Vocês estão entendendo um pouco da história? Eu estou passando isso para vocês para explicar o que está acontecendo agora, tá bom? Não muito longe depois dessa guerra dos 6 dias aí, em 73, se não me falha a memória, houve mais outro ataque, novamente Israel venceu, né? Porque Deus é com Israel. E agora o que acontece? Nessa semana agora, eles estavam comemorando, né, sobre Jerusalém, inclusive no dia 10 de maio, é atrelado, né, com essa vitória dos 6 dias. A comemoração que eles estavam fazendo de Jerusalém, do dia de Jerusalém, eles comemoram essa vitória. Eles sabem que foi dada por Deus para eles na guerra dos 6 dias. Então eles estavam comemorando, fazendo uma festa, comemorando quando começou esses ataques, né? E Israel, não obstante ter feito tudo isso, hoje Israel, ele ajuda todos esses palestinos, ajuda todos esses árabes que vivem dentro de Israel, que vivem ali em Jerusalém, dá emprego, dá casa, abençoa a vida de todos esses palestinos, né? E mesmo assim são atacados. E os ataques que aconteceram estão partindo do Hamas. Eles estão lançando foguetes em cima de foguetes, foguetes atrás de foguetes. Eles estão há 2 dias debaixo de fogo. Dê uma olhada nos vídeos que estão aí por todo o YouTube. Eu vou até colocar aqui alguma coisa, não vou colocar muita coisa para esse vídeo não ter o seu alcance diminuído, mas eles estão lançando foguetes. Já foram mais de 200 bombas lançadas sobre Israel, sobre Jerusalém. E vocês sabem que Israel tem uma arma poderosíssima contra esses foguetes, né? Que intercepta todas essas bombas, né? Se Israel não tivesse todos esses equipamentos de segurança para interceptar essas bombas, Israel estava totalmente destruída. 90% dessas bombas que vocês estão vendo aí agora, 90% dessas bombas que estão sendo lançadas aí, são interceptadas pela bateria de Israel chamada, né, Iron Dome, o domo de ferro, né, como se fosse uma proteção de ferro. Esse sistema Iron Dome, ele é o mais avançado do mundo, e 90% dessas bombas aí que vocês estão vendo, elas são interceptadas no ar por esse sistema aí chamado Iron Dome. Olha só como Deus tem dado essa capacidade para Israel na ciência também. Se não fosse isso, imagina toda essa quantidade de bombas aí caindo no território de Israel. E tem uma coisa aqui que chama muita atenção, é que Israel não pode contra-atacar. Porque esses camaradas, eles são tão covardes que eles posicionam os seus mísseis, né, os atiradores desses foguetes, em locais onde tem civis, onde tem crianças, posicionam perto de escolas. Por quê? Porque se Israel atacar e bombardear uma escola, por exemplo, matar crianças, aí essa é a estratégia. Não, Israel matou crianças, Israel matou civis. Olha só o que Israel está fazendo. Eles querem colocar, isso é uma estratégia para colocar Israel como mal, quando na verdade é o contrário. E a grande mídia, principalmente a mídia brasileira, tem colocado Israel como vilão da história. Isso é mentira. Essa é a estratégia para colocar o povo contra Israel. Eles
escolheram hospitais, eles escolheram escolas. Dessa forma, Israel não tem como atacar. Tanto é que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ele disse que vai começar hoje uma incursão terrestre, entrando a pé dentro do território ali, com soldados, com blindados, para eliminar de uma forma diferenciada, porque não tem nem como lançar algum equipamento, algum artefato lá, porque geralmente, de onde está vindo esses artefatos que estão destruindo Jerusalém, é justamente de hospitais, é justamente de escolas, é justamente de residências, de cidadãos comuns. É a covardia. E a mídia, ela automaticamente sempre fala o quê? Olha, Israel é um país muito carrasco. Israel, olha só o que ele está fazendo com os palestinos. Olha o que Israel está fazendo com as crianças, com esses pobres coitados. Meus irmãos, é uma inversão de valor. Vocês precisam conhecer. Foi por isso que eu fiz questão de narrar um pouquinho da história, para vocês conhecerem como é a situação de Israel. Desde a sua fundação em 1948, todos os seus inimigos, todos os seus vizinhos, todos os países de fronteira ali, nenhum deles querem negociar com Israel. Eles querem dizimar Israel. Todo o cidadão, desde a sua mais terna idade, em países muçulmanos, eles aprendem que a meta deles é destruir todo e qualquer judeu, acabar com a nação de Israel, com o judeu. Essa é a pregação deles. E como você pode dizer que essa pregação é de uma religião que tem um Deus de amor, que tem um Deus de paz? Se eles falam abertamente, não queremos negociação. Israel pode oferecer o que for, eles não aceitam. Israel, ele dá assistência para todos esses palestinos. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender que tudo isso aí é uma armação do inferno para sitiar, para dizimar, para acabar com Israel, com Jerusalém. E sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, que na era Trump ele ainda estava ajudando Israel, Ele tinha cortado os auxílios, as verbas a todos esses países inimigos de Israel. E o que aconteceu quando entrou o Biden? A primeira coisa que ele fez foi reatar todas as propostas e acordos que Obama tinha feito anteriormente, ajudando o Irã e ajudando todos os países que estão ali, porque eles compram todas essas bombas com o dinheiro que vem dos Estados Unidos. Essa é a realidade. Os Estados Unidos bancam todos esses países. Principalmente o Irã está sendo bancado agora para ter a sua arma nuclear. Você está entendendo? Então, eles recebem dinheiro do mundo inteiro, porque eles são colocados como coitadinhos, Você já ouviu falar da OLP? Da Organização para a Libertação da Palestina, que antigamente era liberada pelo Yasser Arafat e hoje é pelo... Esqueci o nome dele agora. É um nome meio difícil de falar, mas eu me esqueci agora. Mas, de qualquer forma, esse líder, ele continua recebendo milhões e milhões de dólares. E sabe o que eles fazem? Eles não vão construir casa para essas pessoas, não vão dar alimento, roupas, de estudos para essas pessoas. É comprado essas armas que eles estão lançando contra Jerusalém. Algo curioso também é que na esplanada do templo ficam muitos palestinos. Inclusive tem um vídeo de um rapaz falando, lá no Monte do Templo tem vários palestinos e eles não estão nem aí. Então eles estão bombardeando até os palestinos. Já palestino mandando bomba contra os próprios palestinos. A gente vê que é um grupo também terrorista que não está nem aí, que eles querem cumprir a sua missão e pronto, acabou, não importa quem está lá ou quem deixou de estar. Por conta desse conflito também, os próprios soldados de Israel, com ordem do governo, pediu e solicitou para que nem o judeu pisasse ali nesses dias, ali na esplanada do templo, onde está o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Então, nessa esplanada, no Monte do Templo, foi pedido para que os judeus não pisassem ali nesses dias, porque está como um barril de pólvora, então só tem ali palestino, e eles estão lançando essas bombas ali, independente de querer saber quem está lá ou não. Estão fazendo isso aí, lançando pedras. Então tudo isso aí é para você ver como a mídia distorce as notícias. Tudo que a mídia manda para você é tudo distorcido. E agora eu quero só dar uma resumida aqui no teor profético de tudo isso, e eu preciso que você me ouça. No dia 8 de março de 2021, eu postei um vídeo aqui no canal falando que essa profecia de Ezequiel, capítulo de número 38, poderia se cumprir antes mesmo da pandemia acabar. Muita gente acha que é para depois de um milênio,
Mas não, a gente sabe que o que vai acontecer no final de tudo é a batalha final, do Armagedon. São duas batalhas diferentes. Eu estou falando do termo batalha para que também esse vídeo não seja bloqueado aqui pela plataforma. Então a gente sabe que a batalha de Gog e Magog é algo profético que está profetizado lá em Ezequiel 38. Eu quero falar um pouco sobre isso para você, tá? Então eu coloquei esse vídeo aqui, e nesse vídeo eu falo sobre o código oculto da Torá, que é algo muito importante, que com certeza revela tudo isso que está acontecendo agora. Então é muito importante que você veja esse vídeo. Eu vou deixar num card aqui, vou deixar na descrição aqui embaixo, vou deixar no primeiro comentário fixado. Você precisa ver esse vídeo, tá bom? Vou deixar só um pedacinho dele aqui, para te explicar um pouco sobre a batalha de Gog e Magog, né? E você vai então ter um pouco de percepção que tudo isso se atrela ao que está acontecendo agora, e aí depois você vai ver esse vídeo que é muito importante para você e com certeza também está muito interessante para abrir o teu conhecimento acerca do que está acontecendo agora nesse tempo e do que vai continuar acontecendo até a volta de Jesus, que é a profecia de Ezequiel, capítulo 38. A grande batalha, eu vou usar esse termo, de Gog e de Magog. Muitos estão acreditando que essa profecia vai se cumprir antes de acabar a pandemia. Exatamente isso. Bom, só para recordar, a Bíblia fala que nos fins dos dias, essa é a expressão que a Bíblia diz, nos fins dos dias, Deus vai permitir uma aliança, uma colisão militar que vai invadir Israel para tomar o ouro, a prata, as riquezas, enfim. E dentre esses países você vai ver aí várias nações, a Rússia, o Irã, a Turquia, outros países árabes que vão se unir para devastar a Israel. E a Bíblia diz que Deus vai intervir sobrenaturalmente a favor do povo judeu. Deus vai usar de muitas maneiras para aniquilar todos esses exércitos inimigos. Será uma grande batalha que praticamente vai envolver muitas nações do Oriente Médio. E a Bíblia diz que Deus vai exterminar com todos esses exércitos usando chuva inundante, pedras de saraiva, fogo. Deus vai usar com que os muros, Deus vai fazer com que os muros desabem, Deus vai permitir que haja confusão militar, ou seja, um próprio exército, um próprio país aniquile o seu próprio aliado, enfim, e Deus vai devastar todos os exércitos e Deus vai se engrandecer. A Bíblia diz que ele será glorificado em Gog e Magog. Então ele vai trazer essas nações justamente para entrar em juízo contra essas nações, nesse vale da decisão que a Bíblia chama. A Bíblia também relata que os israelenses vão demorar 7 meses para enterrar todos os corpos, tamanha quantidade de gente que vai morrer nessa batalha. E também a Bíblia diz que os israelenses vão demorar 7 anos. 7 anos sem precisar buscar lenha, porque eles vão estar queimando as armas, os despojos de guerra desses países inimigos. Essa batalha, segundo uma profecia de praticamente 800 anos atrás, essa profecia demonstra que essa batalha vai acontecer antes do fim dessa pandemia. Veja bem, a pandemia começou no final do ano de 2019, atravessou todo o ano 2020 e agora já estamos em 2021. E antes que essa pandemia acabe, segundo essa profecia, haverá essa batalha. E eu vou tentar mostrar para você alguns fatos atuais que mostram que essa profecia realmente pode se cumprir no nosso tempo. Além disso, há também um código oculto na Torá que mostra exatamente o cumprimento dessa profecia, possivelmente antes do fim da pandemia. Olha só a matéria. Profecia de 800 anos e códigos ocultos da Torá. Gog e Magog antes do fim da pandemia. Bom, espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro para você todas essas informações.